Olá pessoal, como estão? Todos bem? Espero que sim! E vamos aí, gente, agitar, vamos escrever aqui nesse canal, vamos curtir, vamos compartilhar, porque hoje nós vamos pintar e bordar. Tive uma folguinha aí, mas agora né? Essa semana nós vamos trabalhar bastante, tá? Então, antes que eu esqueça, eu fiz cantinhos do café com um stencil que eu não sabia a referência. Então eu consegui a referência esse stencil é da OPA, é referência 742. Já para eu não esquecer. Até comprei outro porque aquele eu utilizo tanto assim, e como eles têm uns recortezinhos às vezes muito fininho, e esses recortes, conforme a gente vai lavando, eles vão, às vezes pode ficar tortinho, tá? Um carinho grande e agradecimento aos novos inscritos. Muito obrigada aos novos inscritos. Tá? Continuem comigo aí, gente, para nós, assim, crescer. Crescer junto com o canal. Obrigado a todos os brasileiros, a cada um de vocês, o meu carinho, o meu amor, a minha gratidão. Os chilenos, pelo menos os que apareceram aqui para mim. Chilenos, argentinos, portugueses, lá de Portugal, né? E espanhóis. Obrigada, gente. Isso é muito gratificante. Obrigada, obrigada. É muito, muito gratificante. Estou muito feliz. Ok? Eu vou fazer sempre o melhor de mim aqui para vocês. Vocês podem ter certeza disso. Um abraço grande. E bora pintar. Hoje eu vou fazer uma caixa um pouquinho diferente. Ela é uma caixa grande, ela é 28 por 28. E eu vou fazer uma coisa mais, acho que bem, uma coisa mais romântica, uma coisa bem clássica, né? Às vezes eu puxo bastante pro rústico, mas nessa aqui eu vou procurar não puxar muito pro rústico, porque nem todo mundo gosta do rústico, né? Então vamos fazer assim, vamos trocar ideias aqui. Então, como eu sempre digo, aqui eu dou uma ideia e vocês criam, a partir dessa ideia, vocês criam a peça de vocês, tá? Então, eu vou passar, começando sempre a proteção da peça para receber a tinta e o trabalho que eu vou fazer nela, tá? O projeto que eu vou fazer nela. Então, essa aqui eu vou passar a goma laca incolor em toda ela. Na parte de dentro, na parte de baixo, tudo. Toda ela eu vou passar a goma laca. Ok? Goma laca a gente passa com... Ela é a base de álcool, ela protege bastante. Ela protege bastante, para quem tá iniciando assim, ela protege bastante. Principalmente o MDF. O MDF é uma madeira assim, digamos que é tudo uma coisa prensada. Uma serragem, umas migalhas, umas misturas bem prensadas. Mas é bem prensada porque fica bem lisinho e fica uma peça bem bonita. Mas assim, quanto mais a gente selar, melhor. Porque todas as tintas que eu vou utilizar aqui, a base de água. Não significa que vai estragar se eu não tiver a goma laca incolor. Isso não significa nada, tá? Mas quanto mais proteção eu der essa peça, mais durabilidade ela tem. Ok? Eu vou passar, então, toda ela. Então, aqui, pessoal, eu fiz uma mistura de tinta. Eu coloquei essa tinta Terra Seca da True Colors, PVA. Eu coloquei essa rosa bebê da True Colors, PVA. E misturei um pouquinho misturei um pouquinho da porcelana. Fazer essa cor, porque eu queria um tom assim, eu vou colocar um papel de decopagem, mas eu achei que esse tom aqui tava muito escuro. Então, eu fiz essa mistura e é o que eu vou passar nas laterais da tampa e em cima da tampa, tá? Em cima da tampa, um tanto assim, porque eu vou colar o papel. Então, não tem necessidade, como eu já impermeabilizei bem ela, não tem necessidade de eu passar em toda a tampa, tá? Eu vou passar uma parte assim, mais ou menos. As beiradinhas. Ficou uma cor muito bonita. Ela não tá assim, aquela coisa muito clarinha.
e nem um tom escuro. Ficou um tom bem fiel ao papel que eu vou colocar, tá? Então, eu vou pintar os 4 lados assim e já mostro pra vocês. Pintei as laterais da tampa e a parte de cima, onde as beiradas da parte de cima, né? Porque depois eu vou colocar o papel. Agora, eu vou pintar esta parte, a parte de dentro da tampa com a mesma cor que eu estou pintando aqui. Agora, eu clareei um pouquinho mais essa tinta, coloquei um pouquinho mais de porcelana para pintar a parte de dentro da caixa. Eu misturei aqui na bandeja mesmo, que é só, vou utilizar somente a quantidade o suficiente para pintar a caixa. Então, eu nem coloquei em potinho, misturei aqui mesmo. E aqui, então, eu comecei pelas laterais, eu posso começar pelo fundo. Eu vou dando pinceladas assim, nesse sentido, já fiz um lado, já fiz este lado ali. Agora, eu tô dando pinceladas neste lado, com o pincel bem carregadinho, porque eu vou dar somente uma demão, tá? Não precisa ficar aquela, né? Quando a gente quer, obviamente, a gente faz aquela coisa assim, ó, aquela pintura bem chapadinha, bem sem uma imperfeição. Então, aqui no artesanato, às vezes, um defeito se torna efeito e muito bonito. Não que tenha defeito aqui, mas eu não tô me importando em deixar marca de cerdas aqui ou coisa parecida, tá? Vai ficar uma tinta uma coisa bem artesanal. Então, eu vou passar nas outras laterais, vou secar e vou passar no fundo. O lado de fora da caixa, eu vou pintar com essa cor Fendi PVA da Glitter, tá? Gente, Gliart e Glitter é a mesma coisa, tá? A Glitter virou Gliart, ok? É a mesma coisa. Então, eu vou colocar as nuances que tem no papel. Eu vou usar este papel na tampa. Então, já utilizei mais ou menos a nuance dessa flor aqui, ali dentro. Um tom um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro. E na parte de baixo da caixa, eu vou usar as nuances de verde, ok? E vou passar, então, esta cor aqui. Então, aqui estou passando a cor Fendi com pincel macio. Opa, tem uma coisinha ali. Pincel maciozinho, vou carregando bem ele e vou passar apenas uma demão para cobrir a lateral da caixa. Vai ficar uma cor bem bonita. É bem as cores que compõem o papel. Então, depois de pronto, fica tudo muito bonito. Eu vou secar esses dois lados e pintar os outros dois. Eu tô terminando de pintar a parte de baixo, fundo da caixa, com a mesma cor que eu pintei as laterais. Esse tom Fendi, uma cor muito bonita, gostei muito dela. Então, só passei, eu tô pintando com pincel mesmo, pincel macio. Hoje tá complicado de pintar, porque tá úmido bastante, mas secador ajuda. Até. Então, óbvio que eu quero trabalhar essa caixa aqui. Então, eu tenho dois stencil. Na verdade, eu queria fazer ele todo assim, que ia ficar maravilhoso. Só que como aqui já tem bastante flor, eu achei que não ia ficar legal. Esse stencil é um stencil novo. Ele é um stencil da Opa 2853, muito bonito. Então, eu vou botar esse aqui. Esse aqui a gente nunca erra. Essa espécie de arabesco. Esse aqui também é da Opa 2317.
Então, eu vou posicionar ele aqui e vou trabalhar ele. E vai ficar bem bonito também. Eu só vou botar uma fitinha que eu acho que vai... Eu acho que vai me ajudar aqui um pouquinho. Normalmente eu faço sem, mas... Botar só um pedacinho de fita, ele tá tão estreitinho pra segurar. Então, quem tem alguma dificuldade ou medinho, assim, só, né? Põe um pedacinho de fita ali que já ajuda. Então, pegamos essa aqui é a pasta de modelagem da Corfix. Nós pegamos uma quantidade de pasta e nós seguramos a pontinha ali e passamos, ó. Quando eu quero levantar a espátula, eu faço esse movimento, ó. Eu faço esse movimento. E eu tenho que enxergar o meu stencil ali embaixo, para não ficar em excesso. Outro dia eu fiz eu queria assim mais relevo, eu passei, deixei secar e passei de novo. Ó, eu vou fazendo, vou ajeitando aqui, ó, tô enxergando meu stencil ali embaixo. Vou passando. Ele é bem fácil de passar esse aqui, os recortes dele não é muito recortadinho, ó. Vou alisando aqui em cima para deixar ele bem bonitinho. Stencil não tem mistério. E se por acaso a gente passa e não gostou do resultado, a gente retira. Enquanto ele tá úmido, passa uma lixa e faz de novo. Ó, carreguei de novo a espátulazinha ali e venho daqui pra cá, ó. Mas eu vou levantar, ó, se eu quero levantar ela, eu faço esse movimento. Vou alisando bem. Observo se não tem nada faltando. Quanto mais lisinho eu deixar, mais bonito fica depois. Carreguei pouquinho, vou botar mais. Eu só vou pôr aqui, ó. Como eu não quero fazer a volta no stencil, para não demorar muito, aí eu vou colocar uma fita aqui, onde eu quero que pare, tá? Então, vai ficar dali, ali. Vai ficar 1 centímetro sobrando em cada lado, ok? E vou passando. Observando se não ficou nada faltando. Mais um pouquinho. Ok. Tudo ok. Eu pego ele ali, segurei ali na ponta e levanto aqui. Olhem que amor. Aqui, por exemplo, ó, ficou uma pontinha que eu não queria. Isso aqui eu venho com o paninho, tá molhadinho, e corrijo. Ó, eu corrijo. Olha que bonito que ficou. Ó, o quanto ele valorizou a peça. Então, eu vou para este outro lado. Posiciono mais ou menos no mesmo
Vejo se não sujou por baixo. Não, não sujou por baixo. Deixa eu posicionar aqui bem igual. A diferença ali. Só um pouquinho, gente. Quantos centímetros deu aqui? 2,5, então daqui também, 2,5. Vamos fazer certinho, né? Pra ficar um trabalhinho bonito. Ele não vai emendar um no outro, mas vai ficar bonitinho. E agora vamos novamente. Ó, eu passo ali. E venho trazendo. Observando se tô passando em tudo, cuidando para não levantar, porque se ele levantar, vai para baixo, a pasta vai lá para baixo. E às vezes eu tenho que refazer. Eu vou passar o restante aqui, vou secar, porque eu não vou ter como apoiar a caixa para passar e vou passar os outros lados. Eu não tenho como apoiar a caixa para fazer de uma vez só, tá? Aqui na beiradinha da caixa, eu vou querer fazer uma rendinha, mas eu não quero colar a rendinha. Então, eu peguei um stencilzinho também, esse aqui é antigo, eu não tenho a referência dele. Peguei o pincel pituá, botei bem pouquinha carga e vou na tinta, e fui na tinta porcelana, tá? E vou passando ele aqui. Fazer uma espécie de rendinha aqui. Uma coisa bem sutil. Ó, que graça que ficou. Vou fazer os outros lados agora. Eu vou colocar cola. Vou colocar assim mesmo, porque eu quero como é um papel grosso, eu quero uma quantidade bem generosa de cola para que ele fique bem colado, tá? Bem colado. E passo com o pincel, espalho com esse pincel aqui, puxo aqui para as pontas, porque as pontas eu quero bem colado. Esse aqui é o tamanho da tampa. E ele, assim tá parecendo, um excesso de cola, mas quando eu espalhar, vocês vão perceber que é o suficiente para não vai ser excesso. E se por acaso vocês acharem que foi um pouco de excesso, a gente pega o papel e tira o excesso. Mas eu quero este papel bem colado, bem colado. E é o papel de scrap, ele é um papel grosso, gramatura 180. Então, ele suporta uma quantidade maior de cola, tá? Eu tô usando a cola extra cascoreza aqui, pra colocar. As pontinhas, assim, as beiradinhas, eu não posso deixar, né? Porque ali não posso deixar nada sem cola. Bem passadinho. Eu ainda venho com um rolinho e dou mais uma... Bem... E agora eu vou com papel.
A princípio eu cortei ele do tamanho, mas se eu ficar alguma pontinha sobrando, ó, enquanto ele tá molhado eu consigo ajeitar direitinho. Se ficar alguma pontinha sobrando, depois que secar, eu venho com uma lixa e tiro e lixo a beiradinha, depois que ele secar, senão ele rasga. Então agora eu vou de dentro pra fora. Pegar esse paninho limpinho aqui. Ó. Cuidando pra ele não sair do lugar. Assim ele não cria bolha aqui dentro. Ele vai escorregando assim, porque eu botei bastante cola. Observar as beiradas assim, se ficaram bem coladinhas. Até tem uma espátulazinha, mas agora... Vou pegar minha espátula. Quando é guardanapo, a gente não passa ela, tá? Quando é guardanapo, a gente coloca um plástico e o paninho por cima, ok? Mas essa aqui, esse papel, pode passar. Esse aqui também eu gosto pra as beiradinhas bem... Só nesse ladinho aqui, ó, essa pontinha aqui que eu percebi que ficou sobrando alguma coisa. Muito pouca coisa. Mas isso depois eu lixo, depois que secar eu lixo. Ó, bem coladas as pontinhas, ó, bem colada. Pra isso aqui não levantar. Esse papel é muito bonito.
Só faz o sombreadinho ali e deu. Aqui na tampa eu vou colar essa resina com a cola universal. Colar aqui. Eu não coloco muito nas beiradinhas assim para não escorrer a cola para as beiradas, tá? Aí eu vou colocar aqui neste cantinho. Fechar a cola. Pegar um pincelzinho, passar no mesmo que eu passei ali. Tirar o excesso, bem o excesso. Aí dou uma passadinha aqui. De leve. Este aqui. A princípio a tampa tá assim. De repente eu vejo mais alguma coisa que eu possa fazer nela, tá? Vou reservar a tampa. Vou pegar a caixa que eu deixei aqui secando. Vou ver se ela já secou toda. Qualquer coisa eu vou acelerar mais um pouquinho. Eu já vou deixar o fundo dela pronto. O fundo dela eu vou passar verniz. Eu vou dar uma leve lixadinha, porque eu achei que ficou um pouquinho áspero. E vou passar verniz. Verniz eu vou passar numa pontinha assim, só para quem não... Ó, eu passo nesse sentido. Posso passar com um pincel desse de cabo amarelo, tá? Posso passar só com um rolinho, com um pincel de cabo macio, tanto faz. Posso até passar com a esponjinha e passo assim, e depois eu dou o rolinho sequinho, eu dou uma ajeitadinha assim, tá? Eu vou fazer toda ela. Eu quero forrar o fundo da caixa, achei esse papel praticamente na cor. Então, quando a gente não tem aquele aparelhinho para fazer desgastar o papel, a gente pega a ponta da tesoura e faz isso aqui, que dá no mesmo. Cuida para não rasgar. E a gente vai dar só uma desgastadinha assim. Ó. Eu já cortei o tamanho do fundo da... caixa. E já dei uma escurecidinha nas beiradinhas. E só vou colocar o papel agora. Aí eu pego aquela minha esponjinha e eu faço isso aqui, ó. Ó. Nessa beiradinha para não ficar esse branco onde eu raspei o papel. Pode raspar com uma... Quem não tem um determinado aparelhinho para quem trabalha com scrap, tem o nome, mas eu não lembro o nome. Uma lixa ou alguma coisa assim, mas eu vou com a tesoura mesmo. Aqui, ó. Então eu coloco... Já passei a cola e eu posiciono ele ali. Ó, eu já cortei ele bem certinho. Empurro para as beiradas. Dou mais uma ajeitadinha bem nos cantinhos, assim, pra não... Ó, ele fica bem coladinho, assim, ó. Bem coladinho, porque ele tem uma pontinha ali. Aí eu venho com o meu pincelzinho, ó, eu tinha dado uma sombreadinha. Eu dou mais uma sombreadinha, assim, porque eu não quero... Porque isso aqui é uma coisa
é vintage, então não é aquela coisa assim, ó, o lilás não tem uma manchinha de... Não, não é assim, não é rústico também, mas não é aquela coisa assim, ai, não tem uma manchinha de nada, né? O que remete ao o envelhecido é assim mesmo, ó, aqui, ó, eu passo ainda, claro que não vou fazer muito escuro, mas eu pego aqui, ó, passo ali, pego aqui, pincel sujinho, um pouquinho. Eu passei o verde e um pouquinho de gel envelhecedor, tá? Eu já passei o fundo aqui, então eu vou ver o que que eu vou fazer no fundo da tampa. Vou fazer alguma coisa no fundo da tampa para a caixa ficar bem bonita. Então, eu peguei este pincel com a tinta, essa tinta aqui, que antes de eu misturar a porcelana, e fiz uma espécie de pátina dentro da caixa para ela ficar mais autêntica assim. E aqui no lado de fora, eu passei ela pura também, tá? No verde. Então, agora eu vou passar por cima só aqui, ó, o verde. As mesmas nuances do papel. Para não deixar ele branco, mas eu não quero escurecer também. Ó, eu venho com a mão, já passei né, como eu disse, já passei o lilás, aquela cor ali. E agora eu venho passando este aqui. Isso aqui é o verde mais escuro que eu tô passando. Isso aqui é o sépia, verde sépia? É, pra mim sépia era escuro. É, verde sépia, da Dayara Artes. Não, não é Dayara Artes. Dayara Artes, é verdade. Ó, os cantinhos, se quiserem escurecer um pouquinho mais, podem escurecer. A gosto, eu sempre digo que é a gosto, tá? Ó, sempre um efeito assim, uma caixa bem vintage. Então, aqui, hoje eu tenho. Vou botar pro ladinho. Eu não vou parafusar, porque meu parafusinho, vou parafusar depois. Então, eu vou botar um pinguinho de cola aqui. E depois eu vou ver o parafusinho bem pequenininho pra pôr aqui, ok? Opa, peraí. Eu tava colando virado. Vai dar no cantinho? Não vai dar no cantinho? Ah, isso. Deu. Só não vou poder movimentar muito, porque a cola não é instantânea. Achei que não ia dar no cantinho ali, mas deu bem certinho. E depois eu coloco um parafusinho bem pequenininho ali, pra não aparecer do outro lado. Apertar um pouquinho a cola. Pro pezinho ficar firme, pelo menos até eu terminar aqui. Aí depois eu deixo secar até amanhã, e amanhã eu coloco o parafuso. Acho que deu. Acho que não deu. A caixa ficou assim, então. Eu coloquei um stencil, fiz um efeito vintage nela, coloquei na parte de dentro. Vê se eu consigo deixar ela de pezinho aqui. Opa! Não, não deu. Tem que deixar ela assim. Coloquei do lado, fiz uma espécie de pátina do lado de dentro. Coloquei no fundo o papel. E a tampa eu fiz o efeito, eu colei a papel decopagem, papel scrap,
E fiz também aqui. E para colocar dentro, e fiz aqui também, ó, coloquei uma resina. Esse papel é muito bonito. Então, eu fiz pelas nuances do papel, eu fiz a caixa. E para colocar na tampa da caixa, que eu também fiz uma espécie de patinazinha, eu pintei isso aqui. Isso aqui é um recorte laser, eu passei com tinta porcelana. Então, se alguém quiser depois colocar uma foto aqui. Eu só não vou colar pelo fato da pessoa poder querer colocar a foto. Corte laser vai amarelar? Vai amarelar, mas mas tem tudo a ver com vintage, tá? Ok, gente? Depois eu vou tirar foto da caixa parafusada, eu acho, ou colada pra vocês. Gente, muito obrigada, um abraço grande, fiquem com Deus e até amanhã. Eu quero ver se faço uma outra caixa, tá? Beijos. Inscrevam-se, curtam, compartilhem.